Amados, abra a palavra de Deus no livro de Gênesis. Vamos ler a partir do versículo 6. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Enquanto você abre a sua Bíblia, você pode cantar comigo. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Cante comigo isso, declare. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Parece que está dando tudo errado, mas você canta. Hosana, Hosana, o noivo vem. As notícias ruins vêm chegando, você liga a televisão, é só desastre, é só notícia ruim, nós nos enchemos de informações ruins, notícias de mortes, notícias de perdição, mas a igreja do Senhor tem que cantar esse cântico novo todos os dias. O noivo vem. Levante sua voz hoje e declare isso, gente, cante. Hosana. Levante suas mãos e declare. Hosana, o noivo vem. Glória a Deus. Em Gênesis capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 13. 6:13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. 14. Faz uma arca de tábua de cipreste. Nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Versículo 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. Aleluia. Queridos, nós estamos vivendo agora um momento muito duvidoso. Na realidade, nós não sabemos mais o que irá acontecer daqui para frente. Nós não sabemos como ficará mais o mercado de trabalho. Nós não sabemos mais como ficará toda a questão financeira do país. É um momento muito duvidoso. Estamos passando agora por uma questão muito complicada, onde o governo precisa estabelecer alguns planos de ações para ajudar a população que também estão perdendo seus empregos, empresas estão fechando. Mas a grande questão é que também, tirando toda essa questão humana que está acontecendo no mundo, também há questões espirituais, e que nós estamos vivendo momentos em que a igreja do Senhor tem se esfriado, momentos em que a igreja muitas vezes não tem se posicionado e feito o papel de igreja. Nós também estamos vivendo momentos que igrejas e governos estão se corrompendo, pessoas que estão saindo de dentro das igrejas, pessoas que estão cometendo blasfêmias. E por isso que eu associei esse momento que estamos vivendo agora com a história de Noé. Por quê? Porque nessa época a humanidade estava totalmente corrompida. Nessa época a população estava completamente violenta. Eles não tinham mais princípios, não viviam mais os propósitos de Deus. Estava um caos na humanidade.
Então, no versículo anterior, Deus começa a expor a sua indignação com a humanidade. Deus, ele estava irado com o homem. Em Gênesis 6, versículo 6, vamos ler lá, Gênesis 6, versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Esse versículo, ele é um versículo muito polêmico hoje no meio de teólogos, judeus, porque devido a essa palavra arrependeu, né? Como pode Deus se arrepender de uma coisa que Ele mesmo criou? Como pode Deus se arrepender de ter feito o homem? Sendo que, na realidade, a nossa Bíblia, ela tem várias formas e figuras de linguagens que precisam ser interpretadas da maneira correta. Então, quando a Bíblia diz que o Senhor se arrepende de criar a humanidade, não é nesse sentido literal, não é exatamente isso que ele quis dizer. Na realidade, não é exatamente isso que essa palavra traduzida quis dizer. Deus, ele tem 3 atributos soberanos. Um dele é a onisciência, a onipotência, a onipresença. Deus, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Deus, ele tem poder sobre todo mundo. E Deus sabe de tudo. Ele sabe do que aconteceu, do que está acontecendo e do que vai acontecer. Então, se eu digo que Deus se arrependeu de ter criado o homem, eu estou anulando a onisciência de Deus, porque se Ele sabe do que passou e do que vai acontecer, Ele saberia que Ele se arrependeria um dia. Então, a palavra certa, como a pastora mesmo disse, neste versículo, é que Deus estava entristecido de ter criado a criatura humana. Devido a toda a situação que estava acontecendo com a humanidade, todos estavam perdidos, estavam promíscuos, então Deus se arrepende de ter criado, na verdade, Deus se entristece de ter criado a humanidade. Isso é uma coisa chamada antropopatia. É a forma que Deus tem de se comunicar, porque nós, seres humanos, não temos a mentalidade, não temos a capacidade de entender a mentalidade de Deus. Então Deus, ele precisa se comunicar conosco de uma maneira que a nossa mentalidade humana é capaz de entender. E essa palavra antropopatia, antropo significa homem, e patia significa sentimentos. Então isso é quando Deus quer falar algo com a humanidade, Ele precisa transformar essa comunicação em algo humano para que a humanidade possa entender. Então, o fato de Deus saber que nós vamos errar, porque o ser humano, ele está sujeito ao erro. Jesus, ele veio para nos tirar do pecado, mas não isentou a possibilidade de nós pecarmos novamente, né? Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus veio, nos lavou com seu sangue, nos tirou a culpa que nos era prejudicial, levou tudo sobre a cruz, mas não nos inibiu de pecar novamente. O ser humano é falho, ele erra, mas não significa que por Deus saber que nós erramos, isso não significa que Ele não se entristeça quando nós erramos. Deus sabe que você vai errar, mas não significa que Ele não se entristeça quando você erra. Então é isso que estava acontecendo com a humanidade. Ele não estava arrependido de ter criado o homem, mas ele estava entristecido pelo quem o homem se tornou. Então, em meio a essa geração corrupta, essa humanidade perversa, um homem aparece no meio se destacando. Deus olha para Noé, viu que Noé era um homem íntegro, que Noé não estava envolvido com todas as perversidades da humanidade. E Deus acha graça em Noé. Então Deus resolve acreditar em Noé. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deus sempre encontra alguém que decide andar com Ele. Eu te provo na Bíblia,
em várias passagens que a humanidade estava perdida, o povo estava perdido, estava debaixo do jugo do pecado, mas Deus sempre encontra alguém que está disponível para caminhar com Ele. Será que é você aqui nessa noite? Você pode levantar suas mãos e dar um glória a Deus aí? Aleluia! Então é por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando nós falamos mal dessa geração. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando você fala mal da sua juventude, quando você fala mal da igreja. É por isso que você tem que tomar muito cuidado quando você fala mal de pastor. É por isso que você tem que tomar cuidado quando você fala mal de cantor, quando você fala mal de músico, quando você fala mal de pregadores. Por quê? Porque pode até existir algum ou outro que erra, mas Deus sempre encontra alguém que está ali capaz. Isso é muito perigoso. É muito perigoso você julgar uma geração inteira. Porque Deus escolhe pessoas para poder mudar histórias de gerações. E Noé foi um deles. Então, entrando na história, Deus vê graça em Noé e dá uma missão para ele. Vale lembrar que até então nunca tinha chovido na terra. A humanidade nunca tinha experimentado a questão de água cair do céu. Não chovia na terra. Então Deus decide acabar com todo aquele povo. Então Ele dá uma missão para Noé. E Ele diz para Noé construir uma arca. Lá no versículo 13 Ele diz, então Deus disse, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência. Eis que farei perecer juntamente com a terra. Ou seja, Deus destrói a terra até então. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Então Deus começa a dar uma missão para Noé agora. Mas eu acho engraçado que não há relatos na Bíblia que Noé era carpinteiro. Não há relatos na Bíblia que Noé tinha experiências em fazer navio. Não há relato na Bíblia nem que não existia navio naquela época. Então era uma coisa de doido, querido. E é isso que Deus faz, parece loucura. Eu fico imaginando as pessoas que viram Noé construindo aquela arca, ninguém sabia nem o que era aquilo. Então Deus dá uma missão para Noé. E como Deus sempre faz, sempre quando Deus dá uma missão para nós, Ele dá tudo detalhadamente. Assim foi Deus com Moisés, quando Ele mandou construir o tabernáculo, a arca da aliança, todos os utensílios do templo, Deus deu medida, Deus deu cor, material, matéria-prima, tudo que seria utilizado, Deus deu. Então, assim com Noé foi feito, Deus fala para ele usar a madeira certa, o material certo, e Deus fala de uma coisa chamada betume. Ele fala, Noé, tu vai construir uma arca de madeira de cipreste, betumarás ela por dentro e betumarás ela por fora. O que é o betume? O betume, ele é uma espécie de seladora. É como se fosse uma argamassa. O betume, ele serve para impedir que a penetração da água entre para dentro do barco. Eu vou repetir isso, que isso é forte. O betume, ele serve para impedir que o dilúvio entre dentro da arca. O betume, ele serve para impedir que as coisas de fora entrem na arca. Pega aqui, o betume serve para impedir que as coisas de fora invadam a arca. O betume serve para impedir que o dilúvio entre na arca. O betume serve para impedir que o mundo entre na arca. O betume serve para impedir que as coisas lá de fora não se contaminem com as coisas que estão dentro. O betume serve para impedir que o pecado não entre na arca. Sabe qual o problema? O problema é que a gente quer ter relacionamento com as coisas que estão no dilúvio, sendo que Deus falou para passar o betume. O problema é que a gente está trazendo para dentro da arca as coisas que tem que ficar lá fora. O problema é que nós queremos ter relacionamento com as coisas de fora, sendo que Deus fala, passa o betume.
é para impedir que as coisas de fora entrem na arca. Hoje a gente vive o modernismo, as coisas que vêm acontecendo com a igreja, e a gente tem cada vez mais parecido com o mundo, ao invés de ser diferente. Eu já cansei de ouvir milhares de vezes: a igreja precisa de estratégias para resgatar aqueles que estão lá fora, e aí tem igreja que se torna mais parecida com o mundo, e isso não é nenhuma estratégia. Por quê? Porque você não tem autoridade para falar com quem está lá fora, se você não tem o exemplo de quem está dentro. Você não vai conseguir trazer quem está fora, se você está igual a ele. O problema hoje é que o mundo influencia a igreja, e não a igreja influencia o mundo. O problema hoje é que nós não estamos passando betume, não está tendo vedação, o dilúvio está entrando, a água está escorrendo, está vazando, o mundo está entrando na igreja, e não a igreja indo ao mundo. A segunda função do betume também é absorver o cheiro. Porque imagina, todos aqueles animais que Noé levou para dentro da arca, e choveram 40 dias e 40 noites. Se cada animal ali fizer a sua necessidade humana, ficaria um cheiro terrível. Então Deus, para também preservar isso, o betume ele tem essa função, ele manda ele passar por dentro e por fora, porque pelo lado de dentro ele vai absorver o mau cheiro, o odor daqueles estrumes dos animais. Então, o betume, ele pelo lado de fora, ele vedava para que as coisas de dentro entravam, e pelo lado de dentro, ele amenizava o odor de todos aqueles animais. Chega o segundo momento que Deus, ele fala com Noé: coloca agora a sua família na arca. E aí Noé pega a sua esposa, pega os seus filhos, e a Bíblia também diz que ele manda Noé levar as esposas dos seus filhos para a arca. E o interessante disso é que, querido, Deus, ele queria exterminar a humanidade, mas ele queria salvar a família de Noé. Mas a missão de Noé não era salvar a humanidade, era salvar a sua família. E diferente desses filmes que a gente vê, se você já viu um filme de Noé, que Noé sai avisando para todo mundo: vai chover, vai isso, vai não sei o que não sei o que lá. Não, Deus diz para Noé colocar a sua família na arca. Deus não disse para Noé não era um evangelista, Noé não era um pregador da palavra, Noé tinha uma missão. A missão de Noé era salvar a sua família. E o problema hoje é exatamente esse. Tem pessoas que estão querendo ganhar o mundo, mas está perdendo a tua família. Tem pessoas que querem ganhar o mundo inteiro, mas está perdendo a esposa dentro de casa. Tem pessoas que estão querendo pregar, cantar e viajar e fazer tudo, mas quando chega em casa não tem um relacionamento estruturado, não tem uma casa estruturada. Antes de você ter ministério, antes de eu e você termos ministério, a gente tem um ministério dentro da nossa casa. Não adianta eu querer vir aqui pregar sobre família, edificação de família, se a minha família estiver destruída. Então Noé, ele está fazendo exatamente isso. A missão de Noé ali naquele momento era de salvar a sua família. E eu fico muito entristecido porque tem pastores, líderes, grandes líderes, que já estão no 5º, no 6º, no 7º casamento. Como eu posso dar para você aquilo que está faltando em mim? Como eu posso me posicionar como um homem de Deus, se a minha família, se a minha casa não está nos padrões que devem estar, nos padrões de Deus? Outra coisa interessante aqui é que Deus manda as filhas, as esposas dos filhos de Noé entrar na arca. Você que está solteiro aí, que ainda está em busca de uma varoa, aleluia, glória a Deus, ou você varou que está em busca de um varão,
Quer casar com o filho de Noé? Entra na arca. Tem gente procurando fora da arca. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é que seja pecado você que é cristã ou você que é cristão namorar uma pessoa que está fora da igreja, que não se converteu. Não é que seja pecado. Mas se você quer namorar, se você quer casar com o filho de Noé, você tem que entrar na arca. Por que você está falando isso, Gabriel? Porque depois do dilúvio vem, todo mundo morre, só sobrevive quem está na arca. Se você quer ter um ministério, se você quer ter uma vida que Deus sonhou para que você tivesse, entra na arca. Outra coisa interessante nesse texto é que Deus fala com Noé apenas uma vez. Eu disse nem duas e nem três, eu disse apenas uma vez. Engraçado isso, né? Imagina Deus chegar para você, aparecer com um projeto desse mirabolante, hoje. Qual seria a nossa primeira reação? Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Não, Senhor, eu não posso, eu não sou capaz. Ou então, não, Deus tem que usar o irmãozinho tal para poder confirmar. Deus tem que falar isso, tem que fazer assim. Deus fala com Noé uma vez. Você vai fazer a arca. E assim Noé fez. Amigo, não fique esperando Deus falar 2, 3, 5, 10 vezes. Sabe o que é engraçado? Tem pessoas que têm tanta sensibilidade para ouvir a voz de Deus. O problema é que não faz o que Ele fala. Tem gente que está ouvindo a voz de Deus todos os dias, mas não pratica o que Ele fala. Aí Deus precisa falar de um jeito, você não entende, você não pratica. Deus envia outra pessoa para falar contigo, não entende, não pratica. Deus, Ele te ama, Ele quer ter relacionamento contigo. Mas para isso você precisa entender a voz de Deus. A gente precisa entender o que Deus quer fazer. Deus, Ele falou com Noé uma vez. Assim foi com Moisés também. Quando o povo estava no deserto, Moisés ora a Deus e fala, Senhor, e agora não sei o que? Deus fala, diga para o povo que marche. Diga para o povo que marche. Queridos, tem momentos que não é hora de orar, tem momentos que é hora de marchar. Nem todo momento é momento de orar. Tem momento de orar, tem momento de marchar, tem momento de orar e marchar. E Deus fala para Moisés, diga meu povo que marche. E o povo foi marchando, depois o mar se abriu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus te deu algo, se Deus falou algo contigo, as circunstâncias, a situação não está parecendo, não estão favoráveis. Se Deus falou, vai lá e se matricula na faculdade. Aí você fala, Senhor, mas eu não tenho dinheiro, meu cartão não tem limite, eu não tenho como fazer. Mas Deus falou, vai lá e se matricula na faculdade, querido. Primeiro você marcha, depois o mar se abre. Deus falou para você ir para o seu, leva o currículo lá. Não, mas eu não sou capaz de alcançar aquela vaga. Primeiro você marcha, depois o mar se abre. Deus tem que falar uma vez só, querido. A gente tem que estar aptos a ouvir a voz de Deus. Nós deixamos de conquistar muitas coisas porque às vezes Deus fala e nós queremos ainda, não entende, quer discutir, quer isso, quer aquilo. Marcha que o mar vai se abrir. E Deus fala com Noé apenas uma vez, constrói a arca. E Noé, sem nunca nem ter visto um troço daquele, construiu uma arca daquele tamanho e cumpriu a missão que Deus determinou sobre a vida dele. Agora a pergunta que não quer calar dessa história toda: como que um homem sem experiência nenhuma, com carpintaria, construiu um monumento daquele tamanho sem nunca ter visto um? Como aquilo funcionou? Como aquilo flutuou na água? Como aquilo funcionou tudo conforme Deus falou? Porque toda vez que Deus fala algo para você, Ele vai estar contigo em todo o processo, até a finalização do plano de Deus na sua vida. Quando Deus te der uma missão, quando Deus te der uma direção, você tem que estar debaixo da direção dEle. Quando Deus deu uma missão para Noé, Noé ficou debaixo da direção.
Quando Deus deu uma missão para Moisés, Moisés ficou debaixo da direção. Quando Deus falar para você, faça algo, vá debaixo da direção. Querido, nunca faça nada debaixo da direção de Deus. É muito perigoso a gente tomar alguma atitude que não seja na direção de Deus. Não saia da igreja se não for da direção de Deus. Ah, mas meu coração está doente porque não tenho oportunidade, porque não me deixam cantar, pregar. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Não deixe que as circunstâncias de dentro impeçam você de sair, que façam você sair da arca. Lembra do betume? O betume era para tirar o mau odor. Se você está do lado de dentro, mas ainda está com sentimentos ruins, ainda está amargurado, passa betume, querido, mas não saia da direção de Deus. Sabe por quê? Às vezes você pode estar entristecido, você pode estar no seu ministério, mas eu estou falando para gente que está aqui, para gente que não é daqui também. Às vezes você pode estar debaixo de uma liderança, debaixo de um ministério, se entristeceu, seu coração doeu, mas fica na direção de Deus. Cuidado para você não sair da arca, querido, porque às vezes uma decisão fora da direção de Deus pode te fazer se encontrar com o dilúvio. O outro tópico que eu quero falar com vocês essa noite é que dentro da arca é o lugar de vida. Deus manda Noé levar a sua família porque Ele queria preservá-los em vida. Noé pega a sua família, como Deus disse, coloca na arca e toda aquela humanidade é exterminada, a terra é exterminada e a partir do momento que a chuva para, que a água baixa, que Noé desce do barco, do navio, eles podem desfrutar de novo da terra, mas o período todo de 40 dias e 40 noites de grandes dilúvios, a família de Noé permaneceu em vida. Dentro da arca, querido, é lugar de vida. Cuidado para não sair da arca e você morrer. Cuidado, talvez hoje você possa estar aqui, mas está morto espiritualmente. Talvez a sua família financeira a sua vida financeira não esteja muito boa, mas o meu Deus, Ele é o Deus da vida. Então, por mais que nós não entendamos, por mais que na nossa cabeça parece que não faz sentido, Ele é o Deus da vida. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra também diz que quando Noé entra com a sua família, Deus fecha a porta do lado de fora. Talvez na sua vida hoje, Deus fechou uma porta. Sabe por quê? Porque nem toda porta que se fecha é o diabo. Nem toda porta que se fecha na sua vida é o diabo. Deus também fecha portas. E quando a família de Noé entra, Deus fecha a porta. Talvez uma porta na sua vida foi fechada. Talvez nesse período agora de pandemia você perdeu seu emprego. Talvez você esteja desnorteado. Meu Deus, o que eu vou fazer? Tenho conta para pagar. Eu tenho escola do filho para pagar. Eu não sei como é que vai ficar a minha situação. Eu não sei o que está acontecendo. Mas fica dentro da arca, porque na arca tem vida. Se a palavra de Deus diz... Toda vez que Deus fecha uma porta, Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Eu estou dizendo necessidade, não é uma vida de luxo. Toda vez que Deus fecha uma porta na sua vida, se foi Deus que fechou, Ele vai suprir tua necessidade. O dinheiro está acabando, a conta está ficando zerada, mas o pão está lá na mesa. O dinheiro está acabando, a conta está ficando zerada, mas apareceu um dinheirinho para pagar a conta de luz. Parece que está acabando tudo, mas alguém vai lá, bate na tua porta e te abençoa. Parece que não vai dar para tu vir na igreja, mas vem um irmãozinho que dá R$5 para você pagar a passagem. Aí você pensa, meu Deus do céu, olha como minha vida está horrível. Horrível não, querido, você está debaixo da direção
direção de Deus. Permaneça debaixo da direção de Deus, porque independente da circunstância do país, independente se tua carteira está assinada ou não, se você está trabalhando ou não, se você está debaixo da direção de Deus, e mesmo que Ele tenha fechado a porta, Ele vai prover o alimento, Ele vai prover na tua casa, Ele vai prover na sua família, não vai te faltar nada, porque dentro da arca é lugar de vida. Aleluia. Já passou quantos minutos? Está acabando meu esboço. E depois que Deus fecha a porta, as águas, começa a cair aquela chuva. Queridos, quantos lembram aqui daquela chuva que teve recentemente aqui na região? Lavou tudo. A nossa igreja, graças a Deus, nossa igreja conseguiu se mobilizar. Nossos irmãos aqui da ação social, a gente conseguiu fazer comida, conseguimos distribuir quentinhas. Eu fui um que ajudei a ir nas ruas, distribuir quentinhas. Meu irmão, eu fui em cada lugar que eu não sabia nem que era Brasil. Eu fui em cada lugar, em cada lugar que eu fiquei, meu Deus do céu, como pode alguém viver aqui? E aí, aconteceu aquela chuva toda no Rio de Janeiro. A nossa igreja conseguiu fazer um grande movimento social, foi muito legal poder ajudar todas aquelas vidas. E aí eu vi o estrago que aquela chuva fez. Agora, você imagina aquela chuva 3 vezes mais forte durante 40 dias e 40 noites. As águas tamparam. Os estudos dizem, né, que as águas tamparam os mais altos montes. Tudo ficou submerso de água. Não existia mais terra, era só água, 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 água. Mas dentro da arca era lugar de vida. Dentro da arca, Deus tinha fechado a porta e estava provendo. Aí eu fiquei me perguntando, Jesus, já não bastava a porta fechada, já não bastava perder meu emprego, já não bastava eu perder os meus bens, o que mais vai me acontecer? Só que aí, lá, Deus manda um vento, só que dessa vez, o vento não era para destruição, o vento era para acalmar a água. Então deixa eu dizer uma coisa para você, nem todo vento que Deus dá na sua vida é para destruição, nem todo vento que vem até você vai te destruir. Tem vento que Deus manda para poder te tratar, tem vento que Deus manda para acalmar a água. Os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Então, de repente, nós na atual situação, vem o vento, meu Deus, o que está acontecendo? Só que Deus vê além da nossa visão. Foi por isso que eu disse, Deus ele tem uma metodologia de falar conosco, para que a nossa mente humana tenha a capacidade de entender o que Deus está querendo dizer. Porque nem sempre, quando Deus fala de visão, significa exatamente que Deus tem olhos. Quando Deus fala que Deus tem olhos de fogo, não significa que Deus, necessariamente que Deus tenha olhos como os nossos. Porque Deus ele é espírito, ele pode se materializar de diferentes formas, como homem, como qualquer outra coisa. Então Deus ele tem as suas multiformas de trabalhar, de falar, de agir. E ali Deus mandou um vento. E ali Deus mandou um vento para que acalmasse aquelas águas. Aí você está com a porta fechada. E aí vem mais um vento. Você pensa, acabou, não dá para mais. Estou destruído. Mas quando o tempo passa, você vê que na verdade foi tudo para acalmar as águas. E você consegue sair em vida. Nessa noite, eu quero dizer para você que Deus está dizendo, fica na arca, porque aqui eu vou te dar vida. Não saia da arca, porque lá fora o dilúvio está te esperando. Passa o betume. Não deixe que as coisas do mundo te influenciem. Não deixe que as circunstâncias que o mundo está oferecendo
Sabe por quê, querido? Você ter um ministério significa, não sei exatamente, mas é você estar a serviço de uma missão. Então, você tem um ministério. O diabo, querido, ele não vai oferecer algo que você não goste. O diabo, ele sempre vai se apresentar com aquilo que você mais quer. O diabo sempre vai se apresentar com aquilo que você mais deseja. Às vezes, não sei se o seu ponto fraco, se eu posso dizer assim, é a mulher, mas o diabo sempre vai aparecer com a mulher mais bonita na tua frente. O diabo sempre vai aparecer com aquilo que você mais precisa, talvez naquela situação, não para te suprir, mas para te enganar. Então, querido, passa o betume. Hoje à noite, de Deus trazer para dentro da arca todos aqueles que Ele quer salvar. Hoje à noite, de você estar se livrando do dilúvio. Noé tinha uma missão de salvar a sua família. Talvez hoje você está dentro da arca, mas a tua família toda está no dilúvio. E hoje é noite de você entender que a sua família precisa estar na arca. Amigo, não se conforme com o que você está tendo hoje. Não se conforme se hoje você está na presença de Deus e talvez tua tia e teu tio não está. Não se conforme se você está na presença de Deus hoje, se seu pai e tua mãe não está. Não se conforme se você está na presença de Deus hoje e o seu marido está bebendo. Não se conforme se você está na presença de Deus hoje e o teu filho está nas drogas. O mundo precisa entender a autoridade que a igreja tem. O mundo precisa ver em nós, filhos de Deus, a autoridade que nós temos. Mas como isso vai acontecer? A partir do momento que as coisas de fora não estiverem mais dentro. Uma vez conversando com um primo meu, que também é cristão, ele estava falando, mas eu não consigo dizer não. Às vezes, meus amigos vêm, me chamam para a balada e vem o convite. Aí vem o convite e eu não sei o que eu vim no show da Anitta. Eu não sei, eu acabo indo. Querido, se só por ter chegado o convite, isso significa que você não tem autoridade. Porque o mundo não te respeita. Porque se você tivesse a imagem, a semelhança de Deus ali, se você tivesse a autoridade de Deus ali, nem convite chegaria até você. Hoje é tempo de nós, igreja, nos posicionarmos para resgatar a autoridade da igreja sobre o mundo. Você já percebeu, não sei se você teve a oportunidade de ver, mas eu já presenciei isso algumas vezes, de grandes pastores expulsarem um demônio e até falar o nome de Jesus e o demônio não sair. Aí você me pergunta, como pode isso? Gabriel, você está dizendo que o nome de Jesus não tem poder? Claro que não, querido. Mas não adianta só falar o nome. Você tem que ter vida com o nome. Não adianta só clamar o nome de Jesus. Você tem que ter vida com o nome. Não adianta você só falar, eu sou crente, eu vou na igreja. Você tem que ter vida. Porque a arca é lugar de vida. Não adianta você estar dentro da arca e estar morto, que é a mesma coisa que está no dilúvio. A arca é lugar de vida. Se você tem a vida com aquele nome, e você fala em nome de Jesus, sai, ele tem que sair. Hoje à noite, da igreja do Senhor, resgatar o relacionamento com Ele. Hoje à noite, que a igreja do Senhor vai receber vida. Os músicos podem já subir para o altar. Eu quero que você entenda essa noite, com tudo que eu falei. Tinha até mais coisas para falar, mas a missão que Noé tinha, aquilo que foi determinado por ele cumpriu exatamente tudo que Deus disse, e no final, Deus salvou toda a sua família, e Noé pôde desfrutar ainda de uma vida, porque ele já não estava tão novinho assim, né? Só apenas 600 anos. Toda a missão que Deus der para a sua vida, aquilo que Ele falar com você, fique debaixo da direção de Deus.
porque ao final eu tenho certeza que será vitorioso. Se coloque de pé no seu lugar essa noite. Aleluia. O que eu quero falar para você hoje. Talvez Deus tocou teu coração com alguma coisa que eu falei aqui. Talvez você possa ter se encontrado em alguma situação que eu disse aqui. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei como está o seu coração hoje. Mas se hoje você se encontra fora da arca, se você hoje se encontra fora da presença de Deus, hoje é noite que Deus quer te trazer vida. Hoje é noite que Deus quer te dar uma oportunidade. Feche os teus olhos agora. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui agora clamando o teu nome. E Senhor, eis aqui a tua igreja, Jesus. Senhor, eu clamo aqui pela sua igreja agora. Senhor, não sei como está a vida de cada um, mas, Senhor, hoje é noite que o Senhor dará a oportunidade de entrar na arca. Se existe alguma pessoa aqui hoje que se encontra do lado de fora, se existe alguma pessoa aqui hoje que tem sido influenciado pelas coisas de fora, se tem algum coração aqui hoje triste, quebrantado, porque alguma circunstância da atualidade vem o abalando, hoje é noite do Senhor derramar vida sobre nós. Senhor, nós clamamos essa noite, Jesus, queremos viver uma vida contigo. O Senhor sempre foi um Deus de intimidade, o Senhor sempre foi um Deus de relacionamento, o Senhor sempre foi um Deus que zelou por nós, que cuidou de nós, que enviou a providência, que enviou a solução. Senhor, em nome de Jesus, essa noite nós te clamamos, nós te pedimos, Jesus, gera vida em nossos corações. Nós queremos viver a eternidade contigo, Jesus. Meu Deus, eu não sei se a família dos meus irmãos que estão aqui hoje, eu não sei a situação, mas se tem um pai que não está na presença, se não tem uma esposa, Senhor, se não tem um filho, Jesus, resgata as famílias como o Senhor fez com a de Noé, Jesus. Senhor, casamentos destruídos, hoje é noite de Deus restaurar. Senhor, filhos perdidos, hoje é noite de Deus restaurar. Senhor, na autoridade do seu nome, que a morte bata em retirada da vida da igreja. Senhor, eu não aceito um aqui dentro que esteja debaixo de morte. A partir de hoje nós profetizamos vida. Receba a vida de Deus, receba a vida de Deus. Levante suas mãos agora aos céus, ao mais alto que você puder. Eu profetizo vida nessa noite. Receba!